Olá, meu nome é Daniel Alves Pena e vamos para mais uma reflexão no dia de hoje. Bom, hoje eu pretendo falar sobre igreja, eclésia no grego. E existe uma forma interpretativa para a igreja que normalmente não condiz com o que os escritos nos revelam. Normalmente se fala de igreja como um local onde as pessoas se reúnem. E se estabelece esse local como igreja, tanto que a gente passa em alguns locais está escrito igreja X, igreja Y, igreja B. Bom, a denominação, o nome, né? Igreja passou a ser o lugar, o ambiente, né? Esqueci de fazer a cruzinha aqui, ó. Aquela cruzinha em cima, normalmente a igreja católica, ou igreja, uma Assembleia de Deus, ou metodista, ou seja lá qual for a denominação em si. Porém, o contexto de igreja está totalmente fora dessa forma de avaliação. Eu vou tentar explicar porquê e pretendo ser bem breve e bem claro nas minhas palavras. A igreja não é igreja. A igreja acontece igreja. Parece meio complexo, né? Que igreja não é. A igreja acontece. Nos escritos nós vamos ver que quando se tinha um aviso, um comunicado, se chamava as pessoas para fora de suas casas. Daí a palavra eclésia, chamado para fora. As pessoas eram chamadas para fora das suas casas e se reuniam numa praça, num ambiente, num local qualquer, para ali receber um comunicado, uma divulgação, algo de Deus ou algo não sendo de Deus. As reuniões, por exemplo, políticas da época da Grécia, porque a eclésia vem do grego, eclésia, chamado para fora de suas casas. Então trocava-se uma trombeta ou trocava-se alguma coisa, fazia-se algum sinal ou um comunicado e as pessoas saíam das suas casas e iam para esse local onde haveria a reunião. Então, a eclésia, que é chamado para fora de suas casas, é o nome dado ao posicionamento de sair das suas casas e ir até o ambiente, onde vai acontecer o quê? Uma reunião, onde todos ali vão tomar ciência de alguma coisa, ou muitos iam para ali em termos de julgamento, nos sinédrios. Então, isso é eclésia, chamado para fora de sua casa. Para quê? Para ir para o ambiente. Então, eclésia, chamado para fora, não é. Chamado para fora acontece. Acontece como? Quando havia um pronunciamento, acontecia a igreja, acontecia a eclésia, acontecia o quê? As pessoas saíam das suas casas e iam para o local onde haveria uma reunião de pessoas. Isso é eclésia, isso é igreja. Hoje, nós vemos muitas pessoas dizerem até como jargão, e até alguns intencionalmente, outros por não terem o mínimo conhecimento sobre isso. Eu vou na igreja. Você não vai na igreja. Igreja é o ato em que você sai da sua casa e vai se reunir em algum lugar num só objetivo. Que objetivo é esse? E aí a gente vai primeiro passar no livro de João capítulo 4, onde Yeshua está conversando com uma mulher que morava em Samaria, na cidade de Samaria, e ela perguntou, mas Senhor, nós adoramos aqui nesse monte. E alguns dizem, vocês dizem, os judeus dizem, que o lugar de adoração é em Jerusalém. E Jesus virou para ela e disse assim, olha, não é o lugar, isso aí eu estou colocando as minhas palavras, não é o ambiente, porque o que Deus procura são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, qualquer lugar pode ser uma eclésia, qualquer lugar pode ser uma igreja. Um monte, na reunião dos seus fiéis, da comunidade de fé, é uma igreja, uma eclésia. Eles foram chamados de sua casa e chegaram até ali. A eclésia aconteceu, a eclésia não é. A partir do momento que você sai da sua casa e vai para o templo, esse percurso que você faz e chega ali é que é igreja.
Igreja é aquela reunião de pessoas com o mesmo objetivo. Quando você sai para sua casa e vai para um monte orar, você com várias pessoas juntos, ali é o que? É eclésia, ali é igreja. E quando Jesus disse, olha, não é lá, nem aqui, nem acolá, é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Yeshua disse, quando os discípulos falaram, Senhor, olha só aquele templo. E ele falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Como que Deus não habita em templos e mãos humanas? E ao mesmo tempo algumas pessoas acham que Jesus veio montar, criar uma igreja, uma denominação. Isso nunca passou pela cabeça de Yeshua. Montar e estabelecer um lugar para que as pessoas ficassem ali. Até porque a ordem bem expressa e explícita do mestre era ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho não é vai, constrói um lugar e chame as pessoas para dentro. Essa nunca foi a proposta de Jesus. Jesus nunca teve essa proposta. Não estou aqui pregando contra templos. Espero que fique bem claro isso. Certo? O ambiente de templo é favorável. O ambiente de templo é agradável. O ambiente de templo se faz necessário. Porém, é necessário também fazer o esclarecimento que ali é só um templo. Vem para essa reunião que se tornará uma eclésia. Logo, eu e você, quando estamos juntos, reunidos, numa só visão, que é o que Pedro declarou, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir do momento que as pessoas reunirem ali, tem a mesma visão de Yeshua é o Cristo, Filho de Deus, ali é uma eclésia, ali é uma igreja, seja na sua casa, seja na minha casa. Certo? Assim acontece igreja, assim acontece eclésia. Então igreja não é, igreja acontece. Quando termina o culto, termina a adoração, termina o louvor, que todo mundo vai para sua casa, o tempo fica. Assim, meu querido, o que eu quero dizer com esse vídeo? Que eclésia acontece, eclésia não é um local fixo, não é um ambiente estipulado por ninguém que se tornará uma igreja. A igreja é montada e dissolvida e cada um vai para suas casas. A igreja é cada um de nós. Nós somos os chamados para fora, chamados para ir a um ambiente de culto e de adoração. O local que você vai é um templo, não é uma igreja. Certo? Baseado em cima disso, criaram-se credos e várias constâncias para constituir a instituição. O credo e a base é institucional, nada tem a ver com eclésia, nada tem a ver com igreja. O ambiente que você vai é que estipula as normativas e está totalmente correto para você entrar ali. Se você quer, você entra. Se você não quer, você vai embora. Quando eu pedi desligamento da igreja que eu era membro, exatamente foi por isso. Discordei de uma constância teologicamente e simplesmente pedi para sair, porque eu não ia ferir os princípios do ambiente e quis ir embora. Deixando bem claro, ferir os contextos do ambiente institucional, não do evangelho. Porque evangelho é uma coisa, eclésia é outra totalmente diferente. Eclésia pode ser uma reunião de políticos, pode ser qualquer coisa. Quando Yeshua disse sobre essa frase, eu edificarei a minha eclésia, ele não estava falando num templo, não. Sobre essa sua frase, edificarei meu templo. O que Yeshua estava dizendo é o seguinte, sobre essa sua frase, eu criarei o meu grupo de pessoas, para quando forem chamados e convocados, virão baseado nisso que você acabou de falar. Isso é igreja. Igreja é reunião de pessoas, seja políticos, não políticos, independente da função de organização, é eclésia. Eles são chamados para fora para uma reunião, certo? Num campo de futebol, onde os torcedores são chamados, quando eles se reúnem, ali também é uma eclésia, eles foram chamados para fora, certo? Nada tem a ver com contexto religioso, a eclésia nunca esteve dentro do contexto religioso, muito menos cristão. A palavra foi utilizada porque veio do grego e aí nós chamamos o local de adoração de igreja, quando na realidade é templo. Só para frisar, igreja não é, igreja acontece. Amém? Que o Eterno possa assim nos abençoar e até a próxima.